Ser mãe atípica é comemorar cada conquista, cada palavra, cada abraço, cada olhar, porque a gente sabe que tem muita dificuldade de ficar olhando, né? Cada toque. Mas eu acho que eu estava me preparando para receber o André. É continuar acreditando que a humanidade pode amar nas singularidades. Quando a professora disse, eu só não consigo alfabetizar o André, porque eu não consigo alfabetizar as crianças porque tem o André na sala, eu já entendi que ela queria justificar a incompetência dela de assumir o compromisso pela alfabetização. Começou a fazer interferências com terapias muito cedo, antes dos 2 anos, o André já fazia terapias. Ele recebeu o diagnóstico de TDAH quando ele tinha 6 anos e o diagnóstico de autismo no ano passado. Neste mês de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma mãe. E a gente sabe que a categoria de mães na sociedade se elegeu mãe do coração, a mãe adotiva, a mãe biológica. Tantas mães, mas eu tenho aqui comigo uma mãe especial. O meu nome é Patrícia Vanzini e nós estamos iniciando uma conversa muito especial e eu quero agradecer imensamente a minha convidada, a Marineiva Moro de Oliveira. Marineiva, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite para Patrícia de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Olha, Marineiva, de antemão eu quero falar para quem está nos acompanhando em casa que a gente vai falar sobre uma criança muito especial que é o André, de 10 anos, e ele tem 3 mães, não uma, 3. Marineiva, que história é essa? Você é uma das mães do André. Conta para nós. Qual dessas mães é você? Vamos lá, então. A gente ficou surpresos também quando perguntaram para o André. André, como é o nome da sua mamãe? E ele respondeu, isso ele estava na educação infantil, e ele respondeu para a prof, qual delas? E a prof disse, como assim? Ele falou, é porque eu tenho 3 mamães e 3 papais. E aí a prof disse, então conta um pouquinho dessa história para nós, André. E ele disse, eu tenho a mamãe Mari, que é a mamãe biológica, mas eu sou um cara de muita sorte. E eu tenho um amor tão grande que eu nasci no coração da minha mamãe Tata, que sou eu, e da minha mamãe Veva, que é a minha mãe. Então, por isso que ele tem 3 mães e tem 3 pais também. Olha, essa história é muito especial, ela é muito importante, porque a Marineiva que está aqui comigo, ela que é uma profissional pós-doutora em educação, ela participa da AMA, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, e neste mês de abril, o último mês de abril foi o Abril Azul, em conscientização ao autismo. E aí, essa história chegou até mim e por isso que ela está aqui comigo. Marineiva, mas dessas 3 mães, então, tem toda uma história especial. Uhum. Você não é a mãe biológica do André. Então, como ele chegou na família de vocês? Os pais do André, tanto o pai quanto a mãe biológico, eles têm deficiência intelectual. A mãe biológica, o nível de deficiência de moderada a severa, e o pai biológico de leve a moderado. Então, eles tiveram um acompanhamento da APAE de Xaxim durante todo o processo, né, de desenvolvimento, né, desde a adolescência, a fase adulta, a inserção no mercado de trabalho, né? E são casados. Até o casamento, né? Então, a PAI auxiliou em todo esse processo, eles decidiram casar, então eles tiveram uma casa, e essa casa é do lado da casa dos meus pais. Mas, devido à correria, então a gente não tinha tanto contato, né? Conheciam eles, conheciam o casal. Exatamente. E um determinado dia, ela passou mal e veio pedir auxílio. Aí os meus pais levaram ela ao médico, e então descobriram que ela estava grávida. Só que não tinha todo um suporte para que ela tivesse um acompanhamento, né? Então, a família dela trabalhava, tinham outras demandas, então não conseguiam dar esse suporte. E os meus pais acabaram assumindo também parte desse suporte. Começaram a acompanhar ela nas consultas, né?
até o dia do parto. No dia do parto, os meus pais não acompanharam, então ela foi, o esposo dela, o Kisté, foi também junto lá, né? O bebê nasceu, a gente não teve nenhuma informação, nada, né? E passaram-se alguns dias, ela retornou para casa, ela teve uma depressão pós-parto, né? Devido a tantas emoções que ela vivenciou, né, de descobrir uma pessoa com deficiência, Patrícia, ainda a gente tem, assim, um certo tabu para falar sobre sexualidade com essas pessoas. Então, foi um misto de emoções que fez com que ela desenvolvesse uma depressão pós-parto, né? E, então, ela precisava de um acompanhamento mais próximo, né? E, então, a ideia inicial, né, de todos os profissionais que acompanharam era uma possível adoção do André, né? Não porque os pais biológicos não quisessem. Era porque compreendia-se que naquele momento, né, devido à dificuldade deles compreenderem o que o André demanda, talvez não conseguiriam atender, certo, né? Toda a rede psicossocial médica, então, teve essa análise, que talvez eles teriam dificuldade isso mesmo. Com a criança. Era uma preocupação da rede de apoio, né, que o município tem, no sentido de como que eles iriam entender o que aquela criança precisava, né? E aí foi passando os dias e a minha mãe disse, e se eu ficasse com ele? Claro que a gente sabe que tem toda uma burocracia, né? Existe todo um padrão, né? Umas normativas de adoção. E eles disseram então para minha mãe, olha, se a senhora quiser, a senhora pode acompanhar e dar esse suporte, né? Não, tá tudo bem, a gente faz isso, porque os meus pais sabiam que eles queriam ter o André junto. Então, eles trouxeram o André, né? A minha mãe ficou com ele na casa dela, que era do lado. Então, o pai biológico vinha ver, a mãe com um pouco de resistência devido ao processo de depressão, né? Mas a gente entendia que ela tinha uma forma de demonstrar amor por ele. Então, a gente entendia que ali tinha muito amor, né? Então, o tempo foi passando. E teus pais como família acolhedora. Como família. Até aí esse depois eles receberam, então, a titulação de família acolhedora. Que naquele momento era só um acolhimento mesmo, né? Tá. Aí depois, então, eles passam a ser família acolhedora do André. E no passar do tempo, os meus pais eram idosos. Então, eu e meu esposo assumimos também essa família acolhedora. E o André tinha um ano e meio quando tudo isso aconteceu, né? Então, a gente é uma família acolhedora do André, né? A gente explicou isso desde que ele começou a entender esses movimentos. E a gente sempre teve o contato com o pai e com a mãe. O pai é muito amoroso, a mãe um pouquinho mais de resistência em demonstrar carinho, né? Mas o André entendia a forma da mãe demonstrar amor, né? Então, a gente foi explicando para ele que era esse movimento, né? Então, a gente é uma família acolhedora, né? Então, por isso que ele tem 3 mães, né? A mamãe Mari, que agora já é uma estrelinha, que ele diz que já é uma estrelinha, mas que ele tem muita saudade, que ele lembra de todos os momentos e que a mamãe dele amava muito ele. Que é a mamãe biológica. Que ela faleceu. Isso, faleceu faz 2 anos. E também ele tem 3 papais, que é o papai biológico, né, que é vivo, que tem o convívio com ele até hoje, o meu esposo, papai Jeff, né? E o meu papai Marino, que também já é uma estrelinha, né? Meu pai faleceu no ano passado. E quando meu pai faleceu, o André veio e me disse, você sabe qual é a oração que eu fiz pro anjinho? Falei, qual oração você fez? Que o anjinho não leve mais ninguém da minha família, porque a minha família era tão grande e agora ela tá ficando pequena e eu quero continuar sendo esse cara de sorte. Então, ele fala, né, que ele é um cara de sorte porque ele tem 3 pais e 3 mães. Então, é todo esse contexto, né? Então, a gente não tem uma adoção oficial, mas a gente é uma família acolhedora do André. Juridicamente, é uma família acolhedora. E tem, Marineiva, a possibilidade dele ser adotado? Dele passar por
pelo processo legal de adoção? Sim, tem essa possibilidade porque já há um vínculo afetivo, né? Então, quando há esse vínculo afetivo, mas é uma opção que até esse que momento nem é cogitada. A gente não pensou. Por quê? Porque ele tem um pai biológico, né? A gente dá todo o suporte que o pai biológico precisa. Quando 1 ano e meio ele foi convidado para ir para uma festinha de aniversário e a gente levou ele. Então, ele tem convívio com os filhos dos nossos amigos, né? E o meu marido fez um vídeo dele. E disse, olha, que legal, o André foi brincar. E quando eu olhei aquele vídeo, ele estava brincando numa roda e ele só empurrava a roda. E aí, ele fazia uns movimentos muito típicos de autista. Mas até então a gente não tinha nenhum diagnóstico, né? Até porque a gente escutou por alguns momentos alguns profissionais dizer, olha, é difícil a gente conseguir uma adoção rápida do André por conta de que a gente comenta sobre o histórico da família. Sim. E pelos pais biológicos terem alguma deficiência, o André poderia desenvolver qualquer deficiência, qualquer síndrome, qualquer transtorno. Certo. Então, há ainda uma resistência por muitas pessoas que estão, né, não todas, mas ainda há resistência em aceitar uma criança que possa vir desenvolver alguma deficiência, né? Então, quando eu comecei a perceber esse movimento, eu conversei com o pai biológico dele, né, com o Quisté, expliquei, né, que a gente iria começar os encaminhamentos até para não desautorizar ele, porque a gente tem um respeito de partilha mesmo, né? Então, e ele disse, não, tá tudo bem, o que vocês fizerem tá tudo bem, né? Então, foi esse processo que a gente está sempre dando um suporte. Então, a gente não vê necessidade de ter o registro no nome, porque eu acho que isso assim, a forma com que a gente consegue conduzir esse movimento, ela é tão tranquila que a gente não pensou nessa necessidade. É uma história tão diferente. E você e teu esposo, como é que vocês apresentaram para os amigos a chegada dessa criança? Vocês apresentam, é meu filho? Como é que foi isso? Então, foi um movimento assim tão tranquilo. Natural. Foi natural. Então, os nossos amigos... E olha que coisa incrível, né? Quando eu comecei a fazer a graduação e fui para o mestrado, não existia André, né? E ao longo do meu processo formativo, eu sempre decidi que eu gostaria de estudar sobre deficiências, né? Então, eu sou formada em letras libras e a minha ideia era entender esse contexto, né, das pessoas com deficiência. E aí, estudando, entrou o autismo, o TDAH, outros transtornos, síndromes, né? E eu fui pesquisando acerca disso e escrevendo, pesquisando. E chegou um determinado momento, então, que eu conseguia compartilhar com outras pessoas que tinham interesse acerca disso. E as pessoas sempre me perguntavam, mas em geral, quem tem interesse de pesquisar sobre essa temática é porque tem alguém na família. E eu disse, não, eu tenho interesse porque é meu interesse, eu quero. Mas eu acho que eu estava me preparando para receber o André. Hoje a gente entende, porque quando eu vi aquele vídeo do André, quando o André chegou, que a gente consegue identificar, a gente começou a fazer interferências com terapias muito cedo, antes dos 2 anos, o André já fazia terapias. Ele recebeu o diagnóstico de TDAH quando ele tinha 6 anos e o diagnóstico de autismo no ano passado. Então, ele tem 2 diagnósticos, Isso. TDAH e autismo. Isso. E quando e todo esse processo, né, que a gente ia para terapias, então os nossos amigos, hoje o André tem o quê? Então até eles entraram na nossa rotina e foi super tranquilo assim para apresentar. O meu grupo de amigos são pessoas que são envolvidas com a causa, são do campo educacional, então me levaram super tranquilo, né? Mas a gente sempre apresenta ele como nosso filho, né? Quando pergunto o que ele é, às vezes não viu, né? Pessoas novas, o que ele é? E ele logo responde, eu sou filho dela?
Então, ele mesmo já vai... Sim, ele se apresenta já se apresenta. como tal. Ele só fica triste quando as pessoas chegam e perguntam para nós quando nós vamos ter os nossos filhos. É isso que eu ia te perguntar também. Você ainda não é mãe biológica, não tem filhos ainda? Não. Ainda não, é uma opção nossa até esse momento de não termos filhos biológicos. Podemos mudar de ideia, né? Enfim, mas a gente sempre teve essa dedicação para estudo, né? Meu esposo também estuda, tá terminando doutorado, eu terminei meu pós-doutorado, então a gente está sempre estudando. Então até esse momento era uma opção, é uma opção nossa ainda, né? Mas então a gente não tem filhos biológicos, né? E aí quando as pessoas perguntam sobre isso, ele fica perguntando, mas eu não sou o filho de vocês? Como assim? E o André estuda, ele está no colégio, matriculado, como você falou, ele foi tendo todo um acompanhamento no decorrer da infância. Sim. Como é que é ele em sala de aula e a questão de educação? Olha, a gente sempre teve um suporte de profissionais, físio, fono, TO, psicólogas, aí ele vai no Teabraço, que tem a sinoterapia, né? Então, ele faz várias atividades e tem esse acompanhamento desde muito cedo. No ano passado, quando a gente conversou com o neuro dele, o neuro disse, olha, como foi importante vocês fazerem essa intervenção precoce, porque o André poderia ter um nível de suporte de autismo muito maior do que ele tem. Então, a importância dessa estimulação precoce. Quando ele vai para a escola, e aí a gente percebe o quanto a gente precisa qualificar mais os nossos professores no sentido de entender como que é o movimento de uma família atípica. Porque quando ele inicia, então, hoje a gente tem o dia da família, né? Mas, anteriormente, a gente tinha o dia do pai, Sim. o dia da mãe, né? Eu lembro da primeira briga do André na educação infantil. E ele tentava justificar para a prof que ele não poderia fazer um desenho só. E a prof disse, e ele ficou tão nervoso que ele rasgou. E aí ele disse para mim, mamãe, eu rasguei em três mamãe. Então, ele criança tentava explicar, mas a prof também não tinha obrigação de saber todo esse contexto, né? Mas nós percebemos que é uma dificuldade da sociedade. E hoje, muitas famílias, eu já ouvi isso, questionando, mas por que não? Não tem que ter o dia da mãe, o dia dos pais, porque o dia da família ele é muito generalista. Olha o exemplo, esse é um exemplo. E aí ele disse, enfim, né? E o tempo foi passando, vários coleguinhas também disseram para ele assim, até teve um dia, vamos falar de família. E me chamou muita atenção, porque o menino disse, o André contou, então, eu tenho 3 mães, eu tenho 3 pais, e o menino, chegou na vez do menino apresentar, e o menino disse, não, eu tenho uma família normal. E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que é uma família normal, né? Então, a gente vê aí que a criança por si não sabe o conceito de família normal. Alguém deve ter dito para ele o que se constitui uma família normal. Então, e aí o André pode pensar, tá, mas a minha família é anormal, né? Então, o que é normal, né? Então, e também, Patrícia, assim, quando o André inicia no processo de alfabetização, ele tem muita dificuldade com a linguagem ainda, tanto escrita, né? Mas ele ama palavras difíceis, ele grava todas as palavras difíceis, e aí depois ele fica me perguntando o que significa e em que contexto ele pode usar. Aí quando fala uma palavra difícil, ele chega e me pergunta, não é palavrão, né? Eu falei, não, daí a gente explica para ele, ama palavras, mas ele tem dificuldade na escrita. E até eu escrevi uma carta que foi compartilhada, mas é uma carta anônima, né? Que teve uma situação atípica de uma professora nos chamar. E aí eu acho que todas as famílias atípicas passam por isso, de chamarem o tempo todo para dizer o que a gente já sabe. Que as crianças muitas vezes têm dificuldade para escrever, dificuldade para aprender, né? Então, os relatos eram, o André não para quieto, não para quieto, pensei, sim, ele tem TDAH, é quase impossível ele parar quieto, né? A gente vai ter que criar algumas estratégias que façam com que o comportamento dele seja condicionado a ele parar quieto naquele momento.
E, eu não consigo alfabetizar a turma porque tem o André na turma. Então, assim, várias situações... Tem relatos, hoje em dia ainda acontece esse tipo de relato vindo da área da educação, de professores, dizendo que uma criança como o André atrapalha o desenvolvimento da turma, ou ela tem dificuldade, ou o profissional tem dificuldade de lidar com a criança? Eu acredito que a minoria, porque nós temos, por exemplo, esse ano o André tem um excelente professor e professoras. A gente está muito feliz. Ele não quer faltar nenhum dia para aula, porque ele se sentiu acolhido. Sim. E a forma com que os professores organizaram as práticas, eles entenderam que o André consegue oralizar muito mais o conhecimento do que registrar em escrita. Então, esses professores tiveram essa percepção, e eu acho que a maioria tem isso. Entenderam a individualidade dele no contexto da educação. É o que eu sempre digo, né? A gente fala, mas cada um aprende de uma forma diferente, e eu concordo. Mas aí eu questiono, e por que o nosso ensino tem que ser igual? Né? Porque a gente vai lá e ensina todo mundo igual para a mesma sala, mas se eles aprendem de forma diferente, a gente não teria que ensinar diferente também? Então, eu acho que os professores perceberam a demanda dessa singularidade do ensino, para que a aprendizagem singular aconteça, né? Mas ainda a gente tem algumas situações, sim, que ou talvez uma resistência, mas eu quero acreditar que é porque é a fragilidade da formação, né, do professor acerca destas singularidades de aprendizagem. E, Marineiva, eu acredito que você tem essa percepção maior ainda por ser uma profissional da área da educação. E você analisa esse contexto especificamente no município de Xaxim, que você trabalha lá e o André estuda lá, mas no restante do país, no estado, como é que você analisa? Você acompanha relatos, estudos, demonstram a mesma coisa, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios? Como é que você analisa? Olha, até eu fiz uma pesquisa, né, para identificar como que está o processo de alfabetização das crianças público-alvo da educação especial, né, que são crianças com deficiências, síndromes e transtornos. O estado de Santa Catarina, ele se destaca. É o estado número 1 no país, tá? Em ações de educação inclusiva. Olha só, um fator positivo. Exatamente. Com todas as fragilidades que a gente tem. Né? Agora a gente analisa outros estados, né? A gente vê uma fragilidade enorme no processo de inclusão. O processo de inclusão, ele demanda, e às vezes quando a gente fala isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem interpretar de uma forma equivocada, né? Primeiro, a gente tem que entender o que eu entendo de inclusão, né? Será que a escola faz bem para todos da forma com que ela está estruturada, organizada? Será que a escola faz bem para aquela criança ou a escola não faz bem? Então, assim, tem vários apontamentos que a gente precisa analisar, né? Mas no cenário geral, a gente vê muita fragilidade. A gente, sim, teve muitos avanços, né? E aí, quando eu começo a falar isso, a gente vai lembrar da Constituição Federal que vai dizer que a educação é direito de todos. Mas... para a educação especial, a gente precisa criar mais leis para dizer, todos têm a criança com deficiência, todos têm o autismo, todos têm o TDAH, todos têm a pessoa com deficiência intelectual. Então, a gente, ao longo do tempo, vai reforçando que todos são eles também, porque ao longo do processo histórico, essas crianças foram sujeitos que não tiveram direitos, né? Então, assim, a gente teve avanços, mas a gente tem muito ainda o que caminhar, principalmente no contexto da educação, tá? E na formação de professores que atuam principalmente na educação básica. Se a gente analisar rapidamente aqui um currículo do curso de pedagogia, né? Que vai habilitar lá para o profissional trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais. Se a gente analisar, existe uma DCN, que é a Diretriz Nacional Curricular, que vai dizer, olha, tantas horas é para esse componente, tantas horas é para essa área de formação geral, específica, né? Estágios, práticas, e a gente observa uma carga horária mínima para a formação acerca da inclusão. Então, eu posso ter lá um componente curricular que vai trabalhar sobre fundamentos da educação especial.
E aí um outro componente que vai trabalhar Libras, que é um componente curricular obrigatório, né? Pela Lei 10.436 de 2002. Mas a gente não tem um aprofundamento neste contexto. E aí pronto, é um componente. E esse profissional vai para a sala de aula e tem este estudante. E aí eu também me coloco no lugar desse profissional, analisando os desafios que ele encontra quando ele chega na sala de aula. A formação dele não preparou ele para aquele cenário. Então é essa fragilidade, sabe, que a gente vê aí no contexto da formação de professores, né? Então eu quero que a minha fala fique muito clara, né? Que a gente entende toda a necessidade desses professores, né? As dificuldades, os desafios que a gente tem no contexto da área de educação. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente precisa rever a organização curricular de formação de professores. Por quê? Porque o nosso cenário está mostrando, né, um aumento significativo de crianças atípicas no contexto da educação regular. E eles estão ali. Se eles estão na escola, eles têm direito de aprender. Ninguém vai para a escola brincar, ninguém vai para a escola ficar colando papel, ninguém vai para a escola só para recortar. As crianças que estão ali, elas vão para aprender, elas precisam aprender. Então é isso que a gente tem que entender também, né? E aí a gente vê muitos cursos frágeis com formação de professores, né? É uma formação assim muito rápida, muito frágil, fragmentada. Superficial. Muito superficial. E que formam professores, eu sempre brinco, né? Eu acho que deformam professores, né? E aí chegam e precisam alfabetizar, né? Que é o contexto que eu analiso, né? Alfabetizar crianças com autismo. Sim, é lamentável ouvir isso. E eu imagino a dor da família que passa por isso. Da família que tem a criança que precisa estudar. Sim. Eu tenho um caso, Marineiva, de uma amiga minha que tem uma filha atípica e ela não gosta de ir para a escola. Não gosta. Tem um laudo médico dizendo que a criança poderá ficar em casa quando ela não quiser mesmo ir, mas tem toda essa questão legal também, que diz que a criança tem que frequentar, é obrigada a frequentar a escola. E aí a família fica numa dúvida, o que eu faço? Eu vou contra a criança, eu vou contra o conselho tutelar, eu vou contra a promotoria, o que eu faço? É um desafio muito grande. Nesse Temos contexto, muito a discutir ainda. Muito, muito. Nesse contexto, né, era o que eu falava anteriormente. A escola faz bem nesse cenário? Será que a gente não consegue pensar em outros movimentos, em outros espaços formativos, né, que possam melhorar o desenvolvimento da aprendizagem daquela criança? Então, são uma série de indagações. Eu sou uma defensora da escola pública, da educação pública, né? Mas aquela educação pública e aquela escola pública que sejam para todos e atendendo às singularidades de todos. Então, a gente tem muito a avançar nesse contexto, né? E eu acho que aí a gente abre para outros debates também, né? Tem a situação do homeschool. Sim, o cenário educacional, ele é bem desafiador, né? E demanda aí de muitas discussões ainda. Mas no contexto atípico, a gente, assim, tem muitos desafios que a gente precisa superar. E crianças, como o caso do André, tem o segundo professor na turma? Então, Patrícia, o André... ele tem segundo professor, ele começou a ter segundo professor no ano passado, então ano passado ele teve, esse ano ele tem segundo professor. Esse segundo professor, ele atua com o André e mais 2 coleguinhas, né? Então são 3 coleguinhas. E há uma outra discussão nesse contexto de segundo professor, né? É obrigatório? Não é obrigatório? Então, a gente sabe que, primeiro, a gente precisa analisar quais são as demandas que aquela criança tem. Se a inserção de um segundo professor vai contribuir para o processo de aprendizagem, porque a gente precisa lembrar, a criança vai para a escola para aprender. Ela não precisa ir lá para ficar recortando e colando, como é a ideia de muitas pessoas que veem as crianças atípicas indo para a escola. Que, vai lá, faz um desenho, cola, brinca. Ainda tem isso? Ainda tem isso? Tem. A criança não para quieta, vamos dar um
uns lápis para ela pintar aqui. E aí isso recai sobre a falta de conhecimento de como fazer os estímulos, né? E utilizar dos recursos pedagógicos para condicionar que naquele momento ele precisa aprender. E isso dá trabalho, Patrícia. Isso dá trabalho. Isso demanda leitura, isso demanda estudo, isso demanda busca, porque eu sempre digo que só é professor aquele que acredita que a humanidade pode mudar. Então, se eu acredito que eu sou professora, eu acredito que aquela criança pode aprender. E a gente precisa acreditar que todos podem aprender. Mas aí é da minha responsabilidade enquanto profissional. E eu sempre uso uma frase assim que é bem impactante, né? Que quando a professora disse, eu só não consigo alfabetizar o André, porque eu não consigo alfabetizar as crianças porque tem um André na sala, eu já entendi que ela queria justificar a incompetência dela de assumir o compromisso pela alfabetização. E aí era mais fácil dizer, mas olha, tem o André na sala, ele não para quieto, não consegue ensinar os outros. Então, eu acho que a gente vai tentando arrumar argumentos denunciados que vão justificando, né, do que eu dizer, não, calma, é minha responsabilidade, o que eu posso fazer nesse contexto, né? Eu não tô culpabilizando o professor, tá? Mas eu acho que a gente precisa aí ter esse contexto, né, mobilizar esse entendimento de que se a criança está na sala, a criança é meu compromisso, é minha responsabilidade. E a gente escuta muitos professores falando assim, eu tenho 18 alunos e mais um. Como assim? Não é 19? Né? Porque mais Mas isso não é um preconceito? Sim, é um preconceito velado num discurso aceito historicamente, tá? Então, as pessoas dizem, não, mas não é um preconceito, porque eu também uso, né, essa fala, porque as narrativas, elas são historicamente preconceituosas, né? E aí eu até brinquei, eu disse, as pessoas dizem assim, não, mas como assim tantos autistas? Como assim tantas crianças com deficiência? No meu tempo, não existiam. E aí, eu ia te pedir sobre isso, a gente escuta muito isso. E eu sempre abro as minhas falas quando eu sou convidada para falar sobre educação especial, com uma imagem que a gente busca aí no Google, você já tem as imagens da exclusão total, a integração, segregação, né, e a inclusão. E aí eu digo, olha, vamos dar uma analisada aqui historicamente, né? Olha aqui o processo de exclusão total. Sabe por que na tua época, ou por que a gente não ouvia tanto? Porque eles matavam as pessoas com deficiência. As crianças eram abandonadas, eram mortas. Porque ao longo do processo histórico, e até hoje às vezes a gente escuta, a tese do pecado. Que a família que fosse pecadora nasceria no seu ventre uma criança com deficiência e essa criança seria exposta para a sociedade para que todos temessem ao pecado. E aí a família, com medo dessa exposição, muitas vezes matava, quando a deficiência era visível, porque existem as deficiências que não são visíveis, e é por isso que a gente usa o cordão, né? Sim, então a gente vai instituindo outros elementos para dizer, olha, né? Não é birra, tá? Quando ele se joga lá no mercado, é porque ele tá num movimento de crise, talvez alguma coisa, algum estímulo a mais causou aquilo. Então eu sempre digo, é porque você não via no teu tempo porque eles matavam essas pessoas. Porque não existiam pesquisas sobre essas pessoas, né? Então, com o movimento... E até mesmo os diagnósticos médicos. Exatamente. Né? Não existiam pesquisas, né, que dessem esse subsídio para a gente identificar e termos o laudo. Mas eu sempre digo para os profs, né? Mas eu preciso... Olha, aquele meu aluno tem alguma coisa, mas ele não tem laudo. Daí eu pedi para a família levar e estou esperando o laudo. E aí eu pergunto para a prof, no laudo vai dizer como você tem que ensinar? Não, eu disse, então você está esperando o laudo para quê? Né? A gente não precisa de um laudo para saber o que aquela criança precisa. Enquanto professor, a gente tem um feeling, tem essa sensibilidade de já identificar. André não pode ter nada no campo visual que distraia. Os profs já se adaptaram. Então, no processo da alfabetização, em geral, as salas são coloridas, tem as letras na frente do quadro, né? E ele sempre me comentava que as letrinhas dançavam. Por quê? Porque, claro, a prof, toda afetiva, fez as letrinhas lá com as perninhas. E de maneira lúdica. Conforme o vento batia, as perninhas das letrinhas dançavam. Sim. E olha só, ele prestava mais atenção nas perninhas dançando do que na professora.
E a prof logo entendeu isso, já tirou do campo de visão dele e o André conseguiu se alfabetizar. Tem dificuldade? Tem, mas conseguiu se alfabetizar. Então, é essa percepção que a gente quer das pessoas. E aí, eu sempre digo que anteriormente a gente matava, literalmente, e hoje a gente continua matando com preconceitos, com palavras, né, com algumas atitudes que a gente tem. Então, eu sempre ensinei pro André, quando ele usa o cordão, às vezes, quando ele quer, quando ele não quer, também não tem problema. E eu disse para ele, mas você sabe por que você usa esse cordão? Aí eu expliquei, né? Eu disse assim, é porque você tem um comportamento diferente das outras pessoas, né? É porque você vê o mundo de uma forma diferente. Porque o André, as pessoas sempre dizem que sorte que o André teve de ter vocês, né? Eu sempre digo, não, quem teve sorte de ter ele fomos nós. Porque a gente aprende todos os dias qual é a essência da vida. E o André é o amor em pessoa, né? Então, ele adora abraçar, ele adora dizer te amo, ele é muito carinhoso, muito carinhoso. E eu expliquei para ele que ele vê o mundo de uma forma diferente. E ele vai para a escola, ele vai para outros espaços. E um dia ele estava em casa, né? E tinha umas pessoas lá e perguntaram, e esse cordão? E eu disse para ele, André, porque as pessoas têm a mania de perguntar pra gente sem perguntar pra criança, porque acho que a criança não entende, né? Aí eu disse, André, explica por que você usa esse cordão. Porque eu tenho problema. Como assim, André? Não entendi. É que a prof disse assim, uma prof, né? Mas a gente não sabe se é da escola, se é eles chamam todos de prof, né? Sim. Uma prof disse assim pra mim, quem usa esse cordão é porque tem problema. Daí eu olhei pra ele e disse, mas André, todos temos problemas. Quando todo mundo, eu sempre brinco, né? Todo mundo que tem boleto tem problema. Sim, e aí muitos. ele começou a rir, né? Ele entendeu, eu disse assim, não é porque você tem problema, amor. É porque você vê o mundo de uma forma diferente, você compreende diferente, você não gosta de barulhos, né? Então, você não gosta de ficar com muitas pessoas conversando o tempo todo, que isso te deixa o quê? Eu fico muito nervoso. Eu disse, então, tá percebendo que você vê uma forma diferente de viver. E diretamente para você, ou na tua frente, você já presenciou algum caso onde a pessoa cometeu talvez alguma forma de preconceito, fez algum comentário ofensivo, talvez pelo próprio desconhecimento de como lidar com a situação? Você já sentiu? Já vivenciei em alguns espaços, né, das pessoas chegar e perguntar, nossa, mas ele não para quieto. E aí a gente tenta explicar de uma forma mais tranquila, porque assim, as pessoas não são obrigadas a saber também o que é um autismo, né? Seria importante que as pessoas quisessem saber sobre, né? Mas elas não são obrigadas e tá tudo bem, né? Eu acho que as mães e as famílias atípicas já estão tão machucadas que quase a gente ignora algo porque a gente já diz, não, chega, né? A gente não quer mais ficar explicando, a gente não quer mais, tá tudo certo, né? Mas, sim, a gente vivencia, né, essas situações, já vivenciei em contextos religiosos, né, de falar, mas pede a cura para o André, né, pede para esses neurônios defeituosos, né, se organizarem. O André escutou. E quando a gente estava retornando para casa, ele me disse, mamãe, eu não sou desse planeta. Ele entendeu, né? E aí, como é que você vai justificar, né? Daí eu disse para ele, não, é que a pessoa que falou não entende o que é ver o mundo de uma forma diferente, não entende o que é autismo, né? Não entende. E aí ela acha que todas as pessoas são iguais. E ele diz, ela não sabe de nada, né, mamãe? Não, ela não sabe, mas ela vai aprender. Né? A gente verifica, então, que ele tem esse comportamento já de compreensão e defensivo Sim. até, graças à educação que ele Sim. teve. Já a educação preparando ele para o mundo e para os desafios que ele vai enfrentar Sim, na exatamente. sociedade. É porque eu acho que essa preocupação maior nossa, tá? É como o André tem total autonomia, ele diz o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Mas a gente está preparando ele para saber lidar com as situações de pessoas que não são preparadas para viver em sociedade, né? Que acham que as pessoas têm que ter aquele padrão de comportamento, né?
E a gente sempre explica para o André que tá tudo bem, as pessoas não são obrigadas a entender ele, que ele também não é obrigado a entender o comportamento das outras pessoas e que quando a gente não gosta, a gente se afasta e tá tudo bem. Um dia ele chegou me relatando, ele disse, ninguém me quis no grupo, acho que era uma atividade de jogo, né? Ninguém me quis no grupo porque eu sou deficiente. O que é deficiente, mamãe? Eu falei, deficiente nem existe, amor. É uma pessoa com deficiência. Mas diga aos teus colegas que pessoa com deficiência é diferente de uma pessoa que tem um transtorno, que é no teu caso. Viu como eles nem sabem nada? É verdade, mamãe. Então ele foi levando de boa. E aí ele disse, mas no final, eu sou craque em matemática. Ele na lógica, ele é muito bom, né? E ele acertou os desafios. E aí os colegas falaram, nossa, mas você é inteligente. Aí ele disse, é claro. Então, assim, ele se defende de uma forma que ele é muito espontâneo. E nada, às vezes as pessoas falam algumas coisas que machucam nós. Mas ele consegue resolver de uma forma muito tranquila. Ele tem uma maturidade. Natural. Uma maturidade que às vezes a gente se surpreende. Ele ama ir na academia. Nós estávamos na academia. E aí eu disse, fica de olho, quero ver se o papai não vai olhar para ninguém aí. Falei brincando para ele. E aí ele disse, mas ele pode olhar. Eu disse, como assim? Sim, porque a gente olha para todas as pessoas como amigos. Eu pensei, olha a maturidade, mas porque a gente vai preparando, né, para viver nesses contextos diferentes, para entender que existem pessoas que são preconceituosas e que são preconceituosas talvez não porque escolheram ser preconceituosas, mas porque foram, ao longo da educação, condicionadas a ter esse olhar preconceituoso. Né? Tenho certeza. Então, e você participa da AMA, lá do município de Xaxim. Essas dificuldades que você relata, você também encontra e verifica nas demais famílias, com as demais mães? Sim. Como é que, no geral, é o contexto das mães que participam desse grupo? Eu participo da AMA, né, como membra. Né, integrante da associação. E a gente compartilha muitos desses relatos, né? Então, a gente vê os desafios, as dificuldades, os preconceitos, né? Assim, situações que a gente sempre vai se colocando no lugar do outro e verificando o quanto isso é dolorido. E tem alguns momentos que alguém compartilha por vivenciar a primeira vez uma certa situação, né? E que outras já vivenciaram... inúmeras vezes, ou... É como também. Se fosse rotina, né? E aí o pessoal ri e diz, não, é assim mesmo, tá tudo certo, né? Então a gente vai compartilhando, mas assim... a gente compartilha, mas talvez no fundo a gente fique pensando, né? Como que é para as outras famílias que talvez não tenham entendimento dos direitos ou que não consigam ensinar as crianças a se defender. Ou que talvez não tenham esse suporte, porque a gente verifica que a AMA, tanto no município de Xaxim, como aqui em Xanxerê ou em outras cidades, essa associação está dando um suporte muito grande para as famílias. Você já é naturalmente da área da educação e tem um conhecimento, mas muitas famílias não têm esse preparo para lidar com as situações, com os desafios que estão chegando. Então, a gente já verifica o impacto positivo que essa associação trouxe para a sociedade. Eu acho que existe uma historinha que diz, né, que a pessoa sonhou a vida toda em viajar para a Itália, comprou vários livros para se preparar, arrumou a mala e embarcou. E aí, num determinado momento, o comissário de bordo chega e diz, bem-vindo à Holanda. E a pessoa diz, como assim Holanda? Eu escolhi Itália? E aí ele diz, não, é aqui que a gente parou e é aqui que você vai descer. E aí, se você não esquecer que você queria ir para a Itália, você não consegue apreciar as coisas boas que tem na Holanda. Essa é uma história de uma mãe, de uma criança com síndrome de Down. Ela faz essa metáfora para explicar que todo mundo sonha em ter um filho perfeito, um padrão, né? Mas a gente sonha com a Itália e às vezes a gente recebe uma Holanda. E tá tudo bem.
A gente precisa entender como que aquela Holanda aprende, né? E aprender com aquela Holanda, né? Os sentidos que tem a vida, ver a vida de uma forma diferente, né? Eu sei que tem muitas mães atípicas que acabam, e isso eu li um artigo e fiquei um pouco impactada, porque muitos pais abandonam as mães quando recebem o diagnóstico de autismo dos seus filhos. E era um artigo de uma psicóloga. Existem dados já comprovando Sim. isso, o abandono do pai, da figura paterna. E aí me chamou muita atenção, né? Então, veja, quantas mães, às vezes, que não têm esse suporte, né? Que tem lá o filho autista, que precisa desse apoio do parceiro e aí o parceiro abandona. Também tem mães que abandonam com os avós e não querem ter contato, né? E aí os avós que têm que criar, mas já são senhores, não entendem que precisa de terapia, não entendem qual recurso buscar, qual o suporte buscar. Então, são situações assim que vão dificultando ainda mais, né, a vida dessas crianças, porque talvez a gente olhe e diga, nossa, mas como ele é agressivo. Talvez a única forma de defesa dele fosse a agressividade, porque em nenhum momento essa família teve um suporte para dizer, olha, se acontecer isso, você pode fazer isso. Então, eles vão para o instinto de defesa. Sem dúvida. E aí muitas famílias, muitas mães atípicas, muitos pais atípicos são considerados, nossa, mas como ele é grosso, chega aqui. É porque ao longo do processo, eles tiveram que lutar muito para garantir o que já era de direito. Então, eles já estão calejados, já estão cansados. E aí, às vezes, eles nem estão pensando direito e acabam falando, né? Se expressando de uma forma talvez mais agressiva. E para aquela pessoa que está do outro lado vai dizer, meu Deus, mas não entende todo o contexto que se teve, né? Então, são desafios aí que a gente vive e que principalmente as famílias atípicas, né? Esses desafios se acentuam ainda mais. Tenho certeza, grandes desafios. Marineiva, eu quero falar agora um pouquinho sobre teu trabalho. Você é pós-doutora, trabalha na rede pública municipal no município de Xaxim, mas também em Chapecó, na UNOESC. Isso. Você coordena cursos e também na Chapecoense, na Associação Chapecoense de Futebol. Conta para mim um pouquinho sobre essas tuas atividades. Então, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, trabalho como assistente pedagógica, então cuido do censo, dos dados, né, dos números de professores, número de estudantes, né, e no período matutino, né. E aí acolho muito essas famílias atípicas também, né, com algumas situações, né. Então, a gente tem um suporte de uma coordenação de educação especial também, a gente tem o suporte do Te Abraço, né, mas a gente sempre acaba se envolvendo. Sim, Natural. é natural. Quando eu vejo, eu já estou lá, né. Então, eu trabalho no município e tarde e noite, então, eu trabalho em outros projetos, principalmente com um projeto que é desenvolvido nas categorias de base da Chapecoense. Então, eu atuo nas categorias de base na Chapecoense como psicopedagoga, né? E eu trabalho no setor que tem a assistente social e uma psicóloga, né? Então a gente trabalha as três ali nesse desenvolvimento humano, porque a Chapecoense tem um certificado de clube formador, então todo ano a gente precisa comprovar todas as ações que o clube faz para que a CBF possa emitir então esse certificado de clube formador. Então, além da preocupação técnica, a gente precisa cuidar da formação humana, né? Ou seja, todos os meninos, não sei se tem meninas também. Não, nas categorias de base só meninos. Só tem meninos. Os meninos que chegam para treinar na Chapecoense, na categoria de base, então, eles precisam manter a rotina educacional. Sim. Não podem em nenhum momento sair dessa rotina. Não podem. Todos os nossos treinos, os horários de treinos, são ajustados para que a escola não seja um segundo plano. Né? Então, se eles não forem para a escola, eles não permanecem no clube. Então, o clube tem essa organização. Então, todos os nossos atletas do Sub-15 estudam de manhã, treinam à tarde. Todos os nossos atletas do Sub-17 estudam à noite e treinam de manhã.
mas eles sempre têm atividade, academia, recuperação, então eles sempre estão em atividade, mas a escola é a prioridade deles. E aí, quando eles passam e estão em processo de transição, 17, 20, que já assinam um contrato profissional, né? Eles estão na fase de conclusão do ensino médio. A gente tem parceria daí com a UNOESC, que é a instituição de ensino superior que eu trabalho. Eu coordeno o curso de pedagogia, matemática, educação especial, que são cursos da área da educação, né? E também trabalho no suporte pedagógico, né? E aí, é um projeto que a gente tem parceria com outras instituições de ensino superior também, que fornecem bolsa para os nossos atletas estudarem, fazerem um curso de graduação. E o importante, o interessante também é que as universidades se adaptam à rotina dos nossos atletas também. Ou seja, há o incentivo para que permaneçam na educação. Sim, que levem os estudos. O nosso calendário, ele sempre se ajusta aos treinos, aos jogos, às competições. Então, nós temos vários atletas já estudando, realizando cursos de ensino superior. E isso começou com um projeto do nosso setor, né, psicossocial e pedagógico, porque até então a gente não tinha atletas que concluíam o ensino médio e que tinham aquele interesse em continuar. E a gente começou a trabalhar com oficinas de educação financeira, no sentido, o que eu faço com o meu dinheiro? Né? E aí a gente tem parceria com várias instituições também que vão trabalhar essas oficinas, e eles trouxeram casos de atletas que, se o pai não cuidasse do dinheiro, não teria nada. Que se o atleta perdeu tudo quando se aposentou porque era só o empresário que cuidava. Então, situações assim, né, para que eles entendam a importância do estudo, a importância deles controlarem a carreira deles, o dinheiro deles, né? Então, a gente tem essa parceria e eles precisam estudar. Olha, que fantástico, que bom a gente saber disso, que tem esse incentivo. Marineiva, a gente está quase acabando o nosso tempo e eu quero voltar a falar sobre a temática mãe, já que maio é o mês das mães. Você que é uma das 3 mães do André. Que mensagem você pode deixar para as mães que estão nos acompanhando? A gente sabe que talvez muitas mães estão com os seus desafios educacionais, sendo mãe atípica, mãe do coração, mãe adotiva ou mãe biológica, os desafios existem para todas. O que você pode falar para as mães neste mês das mães? Eu tenho como referência de mulher a minha mãe, né? Então, a dona Neiva Moro, e ela sempre... eu acho que quando eu penso em mãe, né? A figura dela se faz muito presente, e ela sempre disse, né? Para mim, o que significa ser mãe, né? Ela diz, não é nada fácil. Mas, ao ver os filhos realizando pequenas conquistas, né? Faz com que a vida tenha novos significados. Então, eu acho que ser mãe é não conseguir dar conta de tudo, mas, acima de tudo, entender que está tudo bem não dar conta, porque a sociedade nos cobra muito, né? Ah, mas você trabalha tanto assim? E o André? Tá tudo bem com o André, eu preciso trabalhar, e ele entende disso, né? Mas aí você prioriza o quê? Eu priorizo o que a minha família precisa nesse momento. Então, a gente precisa ser mãe, entender que a gente sempre vai ser julgada, mas dar respostas, né, a partir das nossas ações, e dizer, olha, eu não dei conta disso porque eu tinha isso para fazer, mas a gente sempre, tudo que a gente faz é pensando nos nossos filhos, né? Então, acho que essa é a essência da mãe, né? É ser muito cobrada e, ao mesmo tempo, dar conta de tudo e amar, né? Eu acho que é amar acima de tudo eu acho que o significado da palavra mãe é essa expressão do amor, né? Tanto é que, quando eu fui fazer a minha defesa do mestrado, a minha mãe nunca tinha contado, e eu não me dei conta que a minha mãe nunca tinha contado dos sonhos dela, do que ela queria ser. Ela disse, não sei, nunca pensei, né? Quando eu defendi o meu mestrado, e aí a minha mãe disse, que bom, né? Porque eu sempre quis ser professora. Eu disse, sério, mãe, que você sempre quis ser professora? Sim. Eu disse, mas por que você não me contou?
É porque eu tinha medo que você fosse professora só para realizar um sonho que era meu. Olha só, né? Então, eu fiquei pensando, né, que embora a gente queira aquilo, né, a gente diz, não, segue, vai, faz o que você quiser e eu vou estar sempre te apoiando, né? Então, acho que é essa expressão, né? Acreditar que é possível e comemorar cada pequena conquista, né? Principalmente para as mães atípicas. Ser mãe atípica é comemorar cada conquista, cada palavra, cada abraço, cada olhar, porque a gente sabe que tem muita dificuldade de ficar olhando, né? Cada toque. Então, assim, são pequenos que, às vezes, para os pais que não são atípicos, não tem muita importância. Quando a gente chega em casa que não tem um filho atípico, a gente pergunta, como foi seu dia? Ah, a gente brincou, a gente fez isso, o coleguinha me empurrou, a gente caiu, a gente comeu, né? E a gente perguntar para um filho atípico, a gente vai juntando pistas. Ó, sujou um pouco de comida, talvez ele tenha comido. Ah, olha, ele não conseguiu ir no banheiro, porque eu acho que ele fez xixi. Ah, alguém te empurrou porque você tá roxinho aqui. Então, a gente vai coletando pistas para entender o que aconteceu no dia a dia, né? Então, eu acho que ser mãe atípica, né, é continuar acreditando que a humanidade pode amar nas singularidades. E você, no teu relacionamento com o André, o que mais te emociona, o que mais te encanta? A sensibilidade e a humanização do André. Porque ele nos ensina todos os dias que a gente precisa amar a todas as pessoas e também a dizer que tá tudo bem quando as pessoas não concordam com você. Então, muitas situações, né, eu aprendo muito com o André, eu tenho muita sorte de ter ele conosco, porque ele nos ensinou a ter paciência com as pessoas, que as pessoas não têm o mesmo ritmo que nós temos, né? Então, nós nos consideramos muito acelerados. Quando o André veio, o André disse, não, calma, eu não consigo fazer. Eu preciso do meu tempo para aprender, do meu tempo para fazer as coisas, do meu tempo para aceitar. E a gente começa a ver as outras pessoas de uma forma diferente também. E a partir do André, eu consegui compreender as diferenças dos meus alunos também. E entender que eu preciso olhar para as singularidades e dizer, não, tá tudo bem você fazer só isso, né? Então, eu acho que o André, essa relação, né? O André me ensina todos os dias a compreender que as pessoas são diferentes e que eu preciso respeitar essas diferenças e que, ao mesmo tempo, né, eu preciso aprender a conviver com essas diferenças. Essa é a principal, partilha que a gente tem, né? O principal aprendizado que o André me passa é isso, né? É só de olhar nos olhinhos dele, assim, às vezes acontece alguma situação, assim, ele me olha e eu já entendi que ele quer dizer assim para mim, deixa, tá tudo certo assim, né? Então, acho que é essa partilha que a gente tem. Que bonito. Marineiva, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter vindo até aqui contar a sua história pessoal, dividir um pouquinho da intimidade de vocês. Eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade é uma responsabilidade muito grande, né? Talvez trazer um fragmento do que é a vida de uma família atípica, né? Mas é uma oportunidade importante para que a gente também possa compartilhar, né? Das nossas angústias, das nossas necessidades, do nosso dia a dia, né? E dizer que se as famílias que não são atípicas possuem desafios, né? Os nossos desafios são muito maior, né? Porque a gente precisa o tempo todo demonstrar que os nossos filhos são capazes, o tempo todo demonstrar que a gente existe, né? Então, esse reforço que a gente precisa fazer todos os dias é um esforço muito grande, né? E que muitas famílias precisavam desse espaço para expor, né? Então, me senti muito feliz pelo convite, né? E por ter compartilhado e espero aí ter representado muitas famílias atípicas, embora a gente sabe das singularidades, né? Mas eu acredito que a palavra desafio aí é o que define essa partilha aí, que a gente precisa superar muitos desafios e a gente conta, né, com todos da sociedade para que entendam esses nossos movimentos. Tenho certeza. Desafios para todos nós.
Muito obrigada, então, mais uma vez. Eu agradeço a você que nos prestigiou, nos acompanhou nesse programa. Agradeço imensamente aos nossos apoiadores e faço um convite para você que nos acompanha, empresário, empreendedor. Você quer apoiar a nossa causa? Jornalismo positivo, contar histórias inspiradoras como essa. Entre em contato conosco e vamos conversar. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!